Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar fundo e com muito rigor na patologia da ismocele. A ideia aqui é estruturar uma verdadeira masterclass, uma análise super detalhada sobre a fisiopatologia, os métodos diagnósticos mais avançados, como a gente classifica a gravidade e, o mais importante, a bioestatística que guia as nossas decisões cirúrgicas. Para quem já acompanha essa evolução das complicações obstétricas, preparem-se porque essa nossa explicação de hoje é estritamente baseada em dados reais da literatura médica atual. Vamos começar a desvendar a estrutura dessa patologia agora mesmo. E para contextualizar o porquê dos defeitos da cicatriz uterina estarem crescendo tanto, dá uma olhada nesse número. A gente está falando de uma taxa de 62,4% de partos por cesariana, que foi observada recentemente em regiões como a Turquia, por exemplo. Isso ilustra perfeitamente o nosso cenário clínico de hoje. Globalmente falando, a gente deu um salto absurdo. Saímos de uma incidência histórica de mais ou menos 7% lá em 1990 para taxas que, sinceramente, são quase epidêmicas hoje em dia. Esse é o principal catalisador para a prevalência da ismocele. Não é só um achado ao acaso, sabe? É uma consequência direta, quase que matemática, dessa mudança drástica nos padrões de parto e nas técnicas de esterotomia ao longo das últimas décadas. A nossa pauta de hoje vai ser a seguinte: 1. Epidemiologia e definição. 2. Classificação e gravidade. 3. Modalidades diagnósticas. 4. Impacto reprodutivo e, para fechar, 5. Bioestatísticas e resultados cirúrgicos. Vamos lá! Começando então pela nossa primeira sessão, epidemiologia e definição. A definição anatômica precisa, que é baseada nos critérios super rigorosos do procedimento Delphi modificado, crava o seguinte: a ismocele é uma indentação no miométrio, bem no local da esterotomia prévia, com uma profundidade maior ou igual a 2 milímetros. Pessoal, a importância clínica desse limiar de 2 milímetros simplesmente não pode ser subestimada. É exatamente essa métrica estrita, avaliada lá na ultrassonografia transvaginal, que separa o que é uma variação normal de cicatrização do que é uma falha real na consolidação do tecido miometrial. Sem ter esse consenso padronizado, qualquer tentativa de estudo comparativo ou planejamento cirúrgico perderia totalmente a validade metodológica. E a literatura recente bate muito nessa tecla, consolidando uma distinção clínica fundamental na abordagem. De um lado, a gente tem o nicho assintomático. O que é isso? É só um achado morfológico num exame de imagem de rotina que não pede intervenção primária. Mas do outro lado, a gente tem a desordem da cicatriz de cesariana, ou CSD. A CSD não é só achar o defeito na anatomia, é uma síndrome clínica complexa, caracterizada principalmente por aquele sangramento uterino anormal depois da menstruação e por dor pélvica crônica. É especificamente essa transição, de um simples achado na imagem para uma síndrome clínica que causa sintomas, que dita a indicação médica e a necessidade absoluta de tratar. Seguindo em frente, seção 2, classificação e critérios de gravidade. E aqui a gente esbarra numa questão clínica que não quer calar. Quais são os parâmetros de imagem exatos que definem que aquele defeito na cicatriz de cesariana atingiu um nível de severidade clínica alarmante? A resposta foge totalmente de qualquer avaliação subjetiva, tá? Ela é baseada puramente na morfometria rigorosa da parede uterina. O segredo está na quantificação da estrutura que sobrou ali. Um defeito é classicamente classificado como grave quando a espessura miometrial residual, a famosa MMT na sigla em inglês, atinge valores menores ou iguais a 2,5 milímetros. Além disso, a gente também considera um defeito severo quando tem uma perda de mais de 50% da espessura total em relação ao miométrio saudável que está ali do lado. Pensa bem, é justamente essa camadinha super fina e vulnerável de tecido que vai determinar exponencialmente o risco dessa paciente ter complicações obstétricas gravíssimas no futuro, como uma ruptura uterina ou um acretismo placentário. O que nos leva à seção 3, precisão das modalidades diagnósticas. Quando a gente fala de diagnóstico baseado em evidências, a ultrassonografia transvaginal é a nossa grande protagonista. Principalmente quando a gente potencializa ela com a sonoestereografia com infusão salina ou com a reconstrução em 3D. Ela é sem dúvida a ferramenta de primeira linha. Tem altíssima sensibilidade, é fácil de achar e tem um custo-efetividade excelente. Em contraste direto, a ressonância magnética pélvica não serve para rastreio geral. O papel dela é altamente tático. A gente guarda a ressonância para confirmar casos muito complexos e para planejar aquelas reconstruções anatômicas bem desafiadoras. Isso porque ela oferece uma caracterização de tecido minuciosa que o ultrassom simplesmente não consegue igualar, tipo diferenciar com precisão o sangue preso no nicho de possíveis formações císticas ou processos infecciosos ali do lado. Mas olha só,
Independentemente do método diagnóstico escolhido, o laudo radiológico precisa ter uma padronização absoluta. Tem medidas que são obrigatórias e inegociáveis. A gente precisa quantificar a espessura miometrial residual, a espessura miometrial adjacente e íntegra, além dos 3 vetores espaciais do nicho, que são a profundidade, o comprimento e a largura. Tentar planejar qualquer cirurgia de correção que seja segura e eficaz sem ter esse mapeamento tridimensional exato e a documentação dessas 5 variáveis é matematicamente impossível. Agora, seção 4. Impacto reprodutivo e clínico. A literatura bate pesado quando o assunto é a morbidade que essa alteração estrutural causa. Evidências mais recentes mostram uma ligação fisiopatológica direta entre aquele acúmulo contínuo de sangue e fluido mucoide no fundo desse nicho e a manutenção de uma inflamação crônica ali no local. O que isso causa? Eleva drasticamente as chances de endometrite crônica, bagunça a biomecânica da contratilidade uterina e ainda sabota a mobilidade e viabilidade dos espermatozoides, culminando quase sempre em infertilidade secundária. Na prática, o defeito anatômico cria um ambiente bioquímico local que é tóxico e completamente hostil para a implantação adequada de um embrião. E no campo obstétrico direto, surge um dado crítico para o manejo de futuras gestações. Quando a espessura do segmento uterino inferior cai para menos de 2 milímetros lá pelo 3º trimestre, esse valor atua sozinho como um preditor de altíssimo risco para deiscência e para ruptura uterina franca. É um dado vital da diometria que altera na mesma hora o manejo do pré-natal, muitas vezes proibindo o trabalho de parto vaginal e forçando a equipe a decidir por uma nova cesariana. Entrando na nossa última parte, seção 5, bioestatística e correção cirúrgica. O nosso algoritmo para decidir a cirurgia é 100% embasado naquelas medidas prévias que a gente conversou. A espessura miometrial residual é quem manda no jogo. Para RMTs maiores ou iguais a 2,5 ou 3 milímetros, a gente vai de estereoscopia para ressecar as bordas fibróticas. Essa é a escolha clínica primária. Agora, se essa RMT for menor que 2,5 milímetros, aí a gente tem um defeito severo de alto risco nas mãos e o racional cirúrgico exige que a gente mude para abordagens reconstrutivas via laparoscópica ou transvaginal. Nesses casos, o objetivo não é mais só ajudar a dranar. O foco passa a ser o reforço estrutural e a sutura em múltiplas camadas dessa parede anterior. Falando de bioestatística pura agora, se a gente olhar para o modelo de regressão logística que avalia a redução do volume do defeito pós-cirurgia, tem um dado muito chamativo. A curva ROC apresenta uma área sobre a curva, o famoso alce, de incríveis 0,91. Para quem entende de validação de modelos matemáticos na medicina, sabe que um alce de 0,91 atesta que os critérios morfológicos e cirúrgicos que a gente usa têm uma capacidade preditiva de excelência para garantir o sucesso na redução do tamanho da estomocele. É um nível de confiabilidade estatística que a gente raramente alcança com tanta clareza num estudo cirúrgico de reconstrução. E analisando os resultados práticos lá no pós-operatório, o aumento da espessura da parede deixa muito clara a superioridade das técnicas de reconstrução de espessura total. A gente observa aumentos estatisticamente significativos, enormes mesmo, na espessura miometrial residual, principalmente nos grupos de pacientes tratadas por via transvaginal ou laparoscópica. Os dados documentam que a espessura pula, na média populacional, de pouco mais de 2 milímetros antes da cirurgia para mais de 11 milímetros depois da cicatrização. É espetacular, é a validação pelo ultrassom de uma restauração anatômica massiva e super bem sucedida. Resumindo a ópera das vantagens clínicas, a via histeroscópica ainda mantém o posto de intervenção mais segura, de forma global, com menos tempo de internação e menor morbidade, sendo o padrão ouro para quando a gente tem um miométrio residual espesso. Por outro lado, as técnicas via transvaginal ou laparoscópica, mesmo demorando mais tempo e exigindo muito mais técnica, demonstram uma superioridade indispensável na hora de restaurar a parede uterina que está muito fina ou deformada. Ou seja, a escolha não pode ser baseada no que o cirurgião prefere fazer isoladamente. Ela exige uma tática individualizada, ditada estritamente pela morfometria do defeito. E para encerrar essa nossa análise profunda, eu deixo uma provocação clínica super importante para a gente pensar. Com o foco evoluindo do simples tratamento para a busca por prevenção primária, e considerando essas novas evidências sobre como otimizar a biomecânica da histerorrafia, será que se a gente adotar universalmente essas estruturas de precisão em múltiplas camadas, a gente vai conseguir mitigar ou até evitar completamente a formação da estomocele? Essa é a reflexão acadêmica que com certeza vai definir o futuro das técnicas obstétricas e de como a gente gerencia a saúde integral da mulher a longo prazo após uma cesariana.